Olá, queridos, para quem não conhece, eu sou a Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido e nós estamos aqui hoje. Eu quero entregar uma palavra para os pais, não é? Parece que hoje é o dia da criança aí no Brasil e eu quero deixar uma palavra, é uma palavra dura, tá? Eu acho que Deus não me chamou para passar mesmo paninhos quentes, não é? E essa palavra, ela é uma palavra que vai começar pela minha própria vida. O Espírito Santo está a ministrar. Eu vi algumas pessoas aí no YouTube se manifestar acerca das crianças, não é? De ser o dia da criança. E eu pedi ao Espírito Santo para me abençoar, para me dar uma palavra para eu dar para vocês. E também pela minha experiência enquanto mãe. Amém? Então vamos meditar aqui na palavra de Deus, como sempre, né? Está aqui a poderosa palavra de Deus. Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 6. Efésios, gosto muito do livro de Efésios. Foi o primeiro livro que eu li depois de me converter genuinamente a Jesus. É o Efésios 5, Efésios 6, é aquele livro que é para o novo convertido e é uma bênção. E Paulo fala aqui de alguns conselhos ao qual devem ser praticados continuamente e jamais deverão ser esquecidos, pois são conselhos preciosos. A palavra do Senhor diz aqui, em Efésios 6, no versículo 1, está escrito: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, ser mãe, eu vou falar por mim. Eu tenho 3 filhos, tenho um marido, graças a Deus somos uma família completa. Não somos uma família perfeita, porque em todos os casamentos, em todos os lares familiares, existem processos de adaptação, lapidação, e isso é realmente é um desafio na vida do cristão. É um desafio na vida do ser humano conviver com outros seres humanos, sendo que cada um de nós tem uma forma de estar, uma maneira de ser. E então nós precisamos é por isso que a ética, é por isso que a disciplina, é por isso que todas essas coisas são necessárias para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. A palavra do Senhor diz isto. Eu cresci num lar, queridos, onde a minha mãe, principalmente a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que... Eu gosto muito de falar das coisas de Deus. Falar de Jesus para mim é vivificar o meu espírito. Eu não consigo estar muito sempre sem falar das coisas de Deus. Isto é um entre parênteses aqui. Eu preciso de falar de Jesus. Quando eu cresci, quando eu era pequenininha, eu vim de uma família onde eu tinha mais 3 irmãos, eu sou a quarta, a mais nova, não é? Mas quando eu cresci num ambiente familiar, com pai, com mãe. O meu pai era taxista, trabalhava por conta própria, ele trabalhava durante a noite, a minha mãe cuidou de nós durante um tempo. Depois, a partir dos meus 6 anos de idade, ela começou a trabalhar sozinha numa fábrica. E eu lembro-me que a minha mãe, ela foi minha pastora. Só que o meu pai, à medida que foi desenvolvendo a sua vida profissional, ela acabou por deixar de ir aos cultos, ela acabou por se desviar dos caminhos de Deus. Muitas das vezes, nós apanhamos surpresas assim. Muitas das vezes, nós casamos com pessoas. Foi o caso da minha mãe, casou com um homem cristão, casou com um homem na igreja, casou virgem. Minha mãe só teve um homem na vida e foi aquele e será eternamente.
Amém? Foi feita uma aliança entre 3 pessoas, ao qual oficialmente foram uma só carne, mas com o desenvolvimento, com o tempo, casaram novos e assim sucessivamente tiveram filhos, e a experiência, as circunstâncias da vida, a carga, as responsabilidades fizeram o meu pai se desviar. O meu pai se desviou literalmente dos caminhos de Deus e a minha mãe sempre permaneceu firme. Imagina, há tantos anos atrás, com 4 filhos, nos quais um deles infelizmente se envolveu com drogas. A minha mãe passou ali um processo, um momento difícil da vida dela, onde o meu pai não sabia lidar com essas situações. Então foi um momento para todos nós, os 4, como filhos, foi um momento muito difícil. E existe aqui uma importância muito grande. Não é tão somente dizer: filhos, obedecei aos vossos pais. Eu tenho 3 filhos. Naquele momento em que eu via o meu pai desviado, eu comecei a desvalorizar as coisas de Deus. Eu era uma criança, eu não tinha tido experiência com Deus. Eu ia à igreja, eu ia à escola dominical, os meus irmãos também iam, mas chegaram à adolescência, seguiram o mesmo rumo do meu pai. Porque para ter uma família bem constituída, firmada numa rocha, nas coisas de Deus, é necessário que o casal discipule os seus filhos. E nós não fomos discipulados da forma certa. O conhecimento não era muito. Não havia bíblias de estudo assim como havia, mas era caro. Mas a minha mãe sempre foi, e hoje ainda, nunca se desviou dos caminhos de Deus e sempre se permaneceu. Existiram processos da vida que fizeram com que ela muitas das vezes ignorasse um pouco mais os outros 3 para dar mais atenção àquele que mais necessitava. A minha infância até a adolescência foi ver a minha mãe chorar numa cama noites e noites e noites e noites, orando, pedindo a Deus que abençoasse, que cuidasse do filho mais velho. Eu estava deitada na minha cama, eu ainda lembro, parece como se eu ouvisse o som. E assim foi. Todos nós ficamos feridos, todos nós sofremos juntos com aquelas situações. Todos nós nos desviamos do caminho. Todos nós excluímos este mandamento ao qual deveríamos obedecer aos nossos pais, honrar os nossos pais. Chegou o processo, ao momento da minha caminhada, eu acabei por me desviar do caminho. Eu abracei o mundo e o mundo me abraçou e eu desviei do caminho aos 15 anos de idade. Eu nem sabia bem o que, na verdade eu estava à beira do caminho. Eu nunca estive mesmo no caminho assim, de uma forma nítida mesmo, sabem? Era uma criança, uma adolescente. Ela fez o papel dela enquanto mulher, enquanto pastora, enquanto mãe. Eu ainda bem pequenininha, eu ainda me lembro aí com os meus 8 aninhos de idade, quando a gente não podia ir ao culto por algum motivo qualquer, ainda me lembro que houve um dia que não houve culto, eu fiquei lá na varanda e disse assim: a mamãe vamos ficar aqui, eu vou pregar, eu vou ser a pastora e a mãe vai ficar aí e vai ouvir a palavra. A minha mãe ficava toda boba, já existia algo dentro de mim assim, e onde eu me sentia empolgada para falar de Jesus. Mas ainda assim, o diabo adormeceu tudo isso e eu desviei-me. E mamãe, o que você quer dizer com isso? Mas a palavra não é voltada para crianças? É, queridos, a palavra é voltada para crianças. Só que, entretanto, aos 22 anos de idade, por aí, 23, eu voltei para Jesus. E só a partir desse momento é que eu entendi esta passagem bíblica. Eu vou ler de novo. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei dos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando eu me dei conta, quando li este versículo, pensei assim, mas eu nunca honrei muito a minha mãe e meu pai. Eu estou a falar de um caso de gente crente. Estávamos todos dentro da igreja. Tinha sido tudo perfeitinho. A minha mãe tinha feito tudo perfeito. Minha mãe foi a única mulher da casa que casou virgem. Conheceu um homem na igreja. Só que de um momento para o outro, as circunstâncias do dia a dia da vida mudam pessoas. Se as pessoas não estiverem firmadas, nos princípios estabelecidos da palavra de Deus. E assim foi, meu pai saiu e a minha mãe procurou me discipular da melhor maneira possível, só que eu abracei a rebeldia. E a palavra do Senhor diz, e a rebeldia é pior que a feitiçaria. Então eu quero te fazer um apelo, você que é pai e mãe, a começar pela minha vida. Que nós possamos ensinar esse princípio da palavra de Deus aos nossos filhos, tendo em conta que eles devem nos honrar, devem se sujeitar, se submeter. Submissão. O agregado familiar, a família, aponta para proteção. Aonde existe um cabeça, que é o nosso Deus, depois tem o outro cabeça, que é o marido, depois tem o pilar, que é a esposa, mas em conjunto nós nos conectamos um ao outro e formamos uma família firmada na rocha, mas para isso é preciso discipular os seus filhos. Eu vejo muitas pessoas, pastores, pastoras, diáconos, obreiros, bispos, apóstolos, cheios de problemas nos relacionamentos, nos filhos. É claro que a vida espiritual é individual. A vida espiritual é individual. Nós não conseguimos dominar tudo. Vai chegar uma altura que os nossos filhos vão caminhar sozinhos. Mas é necessário que essa palavra ela esteja penetrada no coração deles, porque a palavra do Senhor diz também em Isaías 54, salvo erro. A palavra do Senhor não volta para si vazia. Você precisa introduzir esse medicamento, que é a palavra de Deus, no organismo do seu filho, para que ele venha a produzir o quê? Para que ele venha a produzir efeitos, mecanismos de ação. Fica lá! Tudo que nós recebemos na nossa vida fica dentro de nós de alguma maneira. Vai se refletir um momento certo. No momento em que o Espírito Santo se tocar no teu coração. E foi isso que aconteceu comigo. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas dificuldades. Tem famílias que se dão lindamente, mas o que eu quero dizer aqui é que eu vim de uma família onde os pilares foram estabelecidos de forma certa, mas o sacerdote, o homem da casa, o líder, saiu, se retirou. E a coluna teve que permanecer em oração para tentar estabilizar os filhos. Mas quando o sacerdote sai de cena, o diabo entra na vida da pessoa. Ainda há sempre uma brecha. O pecado entra naquele lar. É impossível, nós somos pecadores. Então quando nos desviamos da igreja, pior ainda. O diabo tomou conta da família, da minha família. Como mãe hoje, eu posso dizer que hoje eu tenho um relacionamento com os meus filhos em que eu não sou mãe mimimi. Eu não sou assim.
próximo. Eu sou daquelas mães em que ele diz assim, eu digo assim, vai fazer qualquer coisa, ele diz, não faço. Eu disse, você quer morrer cedo, meu filho? Está na palavra de Deus. Eles ficam assim a olhar para mim. Ai, irmã Marta, isso é duro, quer morrer cedo? É a única maneira de os fazer despertar assim, pá! O ser humano não lida bem com a morte, queridos. Você tem que passar. Eu nunca preguei para os meus filhos por obrigação. Tudo o que eles conversam comigo, eu faço disso uma pregação. É divertido falar com a mamã. Irmã Marta, como assim? Vai buscá-los à escola, no meio do caminho, lá em Inglaterra, nós fazíamos uma caminhada de meia hora. Eu evangelizava os meus filhos através de pequenas coisas, de flores que nós víamos. Uma flor que ele me entregava, eu dizia assim, vês filho, a palavra do Senhor diz, temos que honrar o pai e a mãe. Então, fica a dica, não force os seus filhos a ouvir aquilo que não é o momento que eles não querem ouvir. Você é que é a coluna da casa, o sacerdote, devem os dois trabalhar em sintonia para que aproveitar os momentos oportunos para pregar a palavra de Deus de uma forma diferente, porque crianças são visuais, elas não vão assimilar a palavra da mesma forma que nós. Então, eu aproveitava certas situações, algumas características daquilo que a gente via, eu fazia daquilo uma pregação. Desenhos animados, Halloween, eles sabem que não podem nem ver sequer. Mamãe, a Beatriz está a ver uma coisa que não é de Deus. Pum, lá vou eu. Você não controla tudo. A internet é uma bomba na mão do teu filho. Mas de vez em quando ela passa aqueles anúncios do TikTok, né? Aquela porcaria daquele aplicativo que eu não gosto. Aí eles sabem. Só olham para mim e eu olho assim para eles e o que é que vocês estão a ver? Tira essa porcaria já daí, é assim que eu falo. Quer morrer cedo? Ou quer ter longos dias de prosperidade como um rei aqui na terra? É assim que eu falo, queridos. Fala agora para não falar um dia mais tarde, pode ser tarde demais. E continuando, a minha família não é perfeita, queridos. Eu falei aqui sobre maldição hereditária. Eu tive que me posicionar. Uma família de onde eu vim. Não é o caso, aqui ninguém está desviado. Porém, existem circunstâncias na nossa vida que nós temos que vigiar. A palavra do Senhor diz, orar e vigiar a todo o tempo. Procure ter intimidade com os seus filhos. Procure conversar, nem que seja 2-3 minutos por dia com eles. Não é fácil, queridos. Quando nós temos um relacionamento conjugal com mais 3 crianças, algo fica para trás. E a grande maioria das vezes os casamentos ficam para trás. É muito lindo aquilo que se prega para casais, é tudo muito lindo. Mas você vai viver na prática, eu aqui podia te prometer coisas belíssimas, maravilhosas. Mas na prática, você vai ser lapidado. Na prática, você vai viver aquilo que é pesado. Você vai ter que praticar e praticar dói. Imagina que você é casado com uma pessoa e você está desconectado com essa pessoa. Como o caso da minha mãe. O meu pai desviou-se, a visão dele mudou. A minha mãe tinha uma visão diferente da dele. Então a minha mãe falava da palavra de Deus e meu pai dizia, lá estás tu, para com isso e faz isso. Visões diferentes. Você quer criar uma disciplina nos seus filhos. Vocês pais têm que ter os dois a mesma visão. Não tirem a autoridade um ao outro. Não corrigem, não exortem os seus filhos à frente dos outros. Cuidado com a autoestima dos seus filhos. Aprenda a saber reservar a autoestima deles. Aprenda a saber reservar
pessoa, sejam casais estabelecidos no pilar de Deus, na rocha eterna, e vocês vão conseguir. Ainda que os vossos filhos sejam tomados pelo mundo, porque vai chegar uma altura que eles vão entrar na escola e eles vão ver o que se passa à volta deles. Satanás não vai aparecer diante deles com coisas monstruosas. Eles já sabem disso. Os meus já sabem disso, queridos. Eu já falei para ele, meu filho. O diabo não vai aparecer à tua frente com 2 chifres na testa. Esquece isso. Isso nunca vai acontecer. O diabo vai te apresentar coisas que você gosta para te cativar. Só que você vai precisar de discernir se é de Deus ou não é. Amém? Continuando. Ensinar os nossos filhos tem que ser com sabedoria. Não vale a pena pressionar os nossos filhos. Faça devocional todos os dias com eles. Ore com eles todos os dias ao deitar. Eu fazia uma coisa muito, e ainda faço. Há pessoas que têm várias formas de passar as mensagens. Muitas vezes, antes de eles dormirem todos os dias, agora vou voltar a fazer isso outra vez, porque agora vem a mudança e nós ainda estamos num período de adaptação. Mas você está no seu país, com certeza, mas não deixa de ser um período de adaptação. Escola nova, tudo novo. Mas eu quero voltar a criar aquela rotina. Orar eu oro sempre, não há dúvida, não tem hipótese. Mas colocar um filme, que é o Superbook, não sei se vocês conhecem, ponham aí nos comentários. Ponham aí um pouquinho o Superbook, vamos ouvir a palavra. Crianças são visuais, queridos. Não vale a pena você colocar uma Bíblia à frente dos seus filhos e dizer: filho, tem que obedecer. Você tem a internet hoje, que é uma bênção também para as suas crianças. Para eles gostam de ver. Criança se atrai por aquilo que vê. Sejam inteligentes. Aí o que eu fiz é assim, vamos ver um pouquinho o Superbook. Então ele punha um pouquinho o Superbook, meia horinha, palavra, 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 palavra. Agora vamos orar. E era todos os dias assim. Hoje nós oramos todos os dias. É necessário fazer um devocional todos os dias. Ai, Marta, mas o meu esposo é desviado. Ai, Marta, faça você com eles. Você é pastora dos seus filhos. Você é pastor, vocês são pastores dos vossos filhos. Como que vocês querem ser pastores de uma igreja, sendo que vocês não conseguem pastorear o vosso rebanho, a vossa casa? Deus te deu uma família para cuidar, para você poder cuidar de outras famílias. Então o ministério começa dentro da sua casa. Versículo 5 de Efésios 6 diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Queridos, fala do lar cristão este texto aqui. Se você não gosta de agradar o teu esposo, o teu filho, se você não gosta de agradar a tua esposa e os teus filhos, olhe para as pessoas como se você estivesse a olhar para Deus. Aquilo que costumo dizer sempre assim, aquilo que eu faço por pessoas, eu faço por Deus. Quando eu olho para uma pessoa, eu olho para Deus. É claro que em casa é diferente, não é fácil, queridos. Porque se as pessoas não têm a mesma visão, não estão conectadas no mesmo espírito, eu estou a falar num contexto coletivo, eu não estou a generalizar e isto não é nada particular. Mas quem sabe você está numa casa onde você não está no mesmo espírito, não
não quer, mas você precisa permanecer na oração para ser bem-sucedida, para estabelecer lá o sacerdote. Amém? Crianças não têm responsabilidade, são crianças. O seu papel enquanto pai e mãe é único e exclusivamente usar a sabedoria. Não tem peça a Deus porque um dom Ele dá. E pregar a palavra de Deus para eles. Pregar a palavra de Deus para eles. Não se esqueça que a palavra de Deus é um medicamento que você vai dar, cujo nos próximos momentos, um dia mais tarde, vai produzir efeito. Ele gera mecanismos de ação. Você vai passar a ter, você vai ver lá na frente os sintomas de frutos, sintomas de bem-estar. Às vezes não é bem assim, às vezes acontecem coisas, os seus filhos, eles vão fazer escolhas. Mas se por algum motivo o teu filho fizer uma escolha errada, como eu fiz muitas, não desanime. A vida e a salvação do teu filho não está nas tuas mãos ou da tua filha. Você deve orar, permanecer em oração e profetizar palavras de bênção sobre a vida dele. Chamar a atenção com palavras construtivas e não destrutivas. Tem muita mãe, eu já vivi isso, já me aconteceu. Às vezes a gente tem vontade de dizer coisas que não deve dizer e diz. Mas se você, porventura, fizer isso, retroceda, chega ao pé do seu filho e diga: olha filho, eu não deveria ter dito isso, perdão. Cancela isso no mundo espiritual, em nome de Jesus. Cuidado com as palavras que você lança sobre a vida do teu filho. A palavra do Senhor diz que o poder está na língua. O poder da vida e da morte está na língua. Então tenha cuidado. Declare palavras de bênção. Em vez de você dizer: você é um drogado, você é um desgraçado, você vai sair dessa. Eu não aceito isso na tua vida. Para com essa vida, mas você vai sair dessa em nome de Jesus. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para ser perfeito. Mas não foi. Porque um casamento não depende só de uma pessoa, depende de duas pessoas, queridos. Então, quando um se desvia, o outro fica desprotegido. Ou a outra fica desprotegida e ai desse pobre coitado que não se firma nos caminhos do Senhor, porque caso contrário, a queda é grande. O cordão de 3 dobras se quebra, porque a palavra do Senhor diz: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Em momento algum você lê que o cordão de 3 dobras nunca se quebra. Não se quebra tão depressa. O tão muda muita coisa, queridos. Vai custar caro. Os seus filhos são herança do Senhor. Você, mulher, foi escolhida para gerar filhos do teu ventre. Você, mulher, foi chamada para educar os teus filhos. A educação provém da mulher principalmente, pois o Senhor instruiu a mulher idônea. Capaz, apta, significa idônea. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te chamou para ser a mulher sábia de Provérbios 31, mulher idônea, capaz, apta.
Eu não sei como está a tua vida, mas eu quero te dizer que se você não tiver um casamento bem-sucedido, cuja visão é a mesma, os seus filhos vão sofrer consequências disso. Então, se você tiver um casamento nessas condições, recorra a uma ajuda espiritual, comece a clamar e orar. É difícil, dói, com certeza. Eu vi minha mãe chorar muitas lágrimas, eram muitas madrugadas, mas vale a pena. O meu irmão saiu das drogas. O meu pai já não está cá. Tem pessoas que caem numa ilusão. Nós somos educadoras dos vossos filhos. Mulheres, são vocês que têm que educar os vossos filhos. Em nome de Jesus, a mulher educa. Ela tem o poder e a função de fazer isso. Ela trabalha essas áreas. Ela vê os pormenores. Ela é que consegue observar como é que o filho pega numa colher, num garfo. Isso é educação, queridos. Então, mulher, não caia na asneira de achar que isto não está no seu critério. Está sim. Você foi chamada para mudar uma geração. Você foi chamada para mudar uma geração. É você que ensina a tua filha aonde ela pode deixar o cônjuge tocar a sua mão. É você que ensina ao seu filho como se trata as meninas. Eu tenho filhos pequenos e eu digo, ei, é uma menina. Não pode falar assim com ela. Ela é uma menina. Menina, respeita o menino, por favor. É um menino. É a sua função. Homens não têm, desculpa aí, homens, não têm a capacidade, muitas das vezes, de ter essa apreciação. Os homens não são tão pormenorizados. A palavra do Senhor é clara. A educação provém da mulher, ela gera. Quantas palavras a mulher diz por dia e quantas palavras o homem diz por dia? O homem diz, ei, não lava os dentes. A mulher diz, não lava os dentes, escova os dentes, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, vai comer, vai vestir, põe o meio, põe o sapato. A mulher, ela, isso é da mulher, isso foi criação de Deus, querido. O homem pega no telefone todo, sim, está tudo bem. A mulher, tô filho, já comeste e fizeste isto e fiz aquilo. Ah, tá bem, é mulher, é diferente. Ela tem um chamado de educar. Serarabassori, andarabassori, cantarai. Presta atenção a isso que é muito importante, querido. O mundo, as pessoas, a humanidade sai do útero da mulher. Você e eu estamos aqui por causa da mulher. O homem também. Mas quem dá a vida, quem dá a luz é a mulher. Eu não sou feminista, queridos. Eu sou realista. Então, por favor, em nome de Jesus, pais que têm filhos, aí é que a festa começa aí. Eu vou ser tão feliz quando tiver um filho. Vai ser tudo tão perfeito. Eu vou ser tão feliz. E vem a criança e berra e chora e muda a fralda e troca e não tem tempo. Você vai passar por uma fase na tua vida em que o casamento vai passar para segundo plano. Mas é por um período curto de vida. Você vai passar, o casal começa a se afastar um pouco porque tem uma criança no meio para cuidar. Isso é normal. Desde que você não perca o foco, você não pode, você tem, o casamento é algo que o Senhor deu, é uma bênção, a herança de Deus. É normal. Ter uma criança para cuidar é normal.
pais que não conseguem viver, entender isso. Vai chegar a uma altura em que o esposo e a esposa vão ser apenas amigos. Há uns que são inimigos. Mas eu espero e eu profetizo que nunca seja o seu caso. Porque antes de um namoro, antes de um casamento, tem que haver uma amizade. Amém? Eu peço desculpa, a minha pregação sempre é extensa, 36 minutos. Eu não vou falar mais. Mas eu venho te pedir nessa hora, em nome de Jesus. Se você quer ter uma vida bem estruturada, uma família abençoada, primeiramente você coloque na sua cabeça que a sua família nunca vai ser perfeita. Coloque dentro da sua cabeça que você vai casar com alguém que também tem defeitos, tem qualidades. Se foque nas qualidades da pessoa. Porque vai chegar a alturas que você vai precisar disso e às vezes vai ser difícil pensar nas qualidades também. Se você não tiver um casamento bem sucedido, se você não tiver uma boa comunicação dentro da sua casa, os seus filhos vão se desviar do caminho e vai ser muito pior. É claro que a percentagem disso nunca acontecer é mais pequena, mas a percentagem é muito maior de acontecer. Usa a sabedoria. Não vale a pena estar ali a pisar no teu filho e dizer você tem que ler a Bíblia. Não, você tem que ser sábio. Você pode pregar todos os dias para o teu filho quando no café da manhã. Você pode... Uma vez nós estávamos lá na Inglaterra, estávamos sentados em frente na janela, a olhar para a neve. Caía a neve. Aí, mãe, está tudo branquinho. E eu aproveitei logo. E está vendo? Isso é o Jesus que faz. Eu comecei a cantar aquela música. Ah, vou mais que a neve. E eles ficaram todos felizes. Ah, é o Jesus que faz. Aproveite os momentos. Você pode introduzir a palavra de Deus no coração deles de forma simples. Com disciplina em casa. Uma vez eu fui dar com o meu filho, o Rafael, mais pequenininho. Depois eu vou pôr essa foto lá na comunidade, para vocês verem, tá? O Rafael, um dia destes, não sei o que é que aconteceu, já não me lembro. Só sei que eu fui dar com ele de joelhos na sala a orar. Ele descobriu que quando a mãe e o pai não estão, o único a quem ele pode requerer é o Senhor dos Exércitos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar destas vidas nas tuas mãos. Eu quero colocar, Senhor, a minha vida, primeiramente, a minha família, os meus filhos, Pai. E eu quero declarar no mundo espiritual, Deus, que o Senhor vai me proteger de todo o mal, de toda a cilada do inferno. Eu quero colocar estas vidas que estão neste vídeo, a assistir a esse vídeo, eu quero colocar no teu altar. Eu quero profetizar sobre cada vida um lar próspero, com harmonia, onde as suas casas e os seus lares, os seus filhos, serão como o Salmo 128, em nome de Jesus. Aleluia. Os seus filhos serão raminhos de oliveira. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu declaro isso. Para que eles tenham uma vida de frutífera, Senhor Deus. Para que os resultados sejam positivos. Eu oro por estas crianças, Pai, que hoje são crianças, são pequenas, mas eu profetizo sobre a vida deles. Como já fui líder do Ministério Infantil, eu sei o que é trabalhar com crianças. Eu profetizo, eu declaro sobre a vida dos meus filhos, da vida dos outros filhos. Que eles serão pastores, Deus, os líderes, os diáconos, Senhor Deus. Que eles levem a tua palavra, Deus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, Pai. Pedimos perdão, Deus, porque às vezes não agimos da forma que nós queremos, como pais falhamos. Mas que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor faça luz, Deus. Que essas crianças sejam protegidas pela tua mão direita. Que o Senhor guarde cada uma delas, Pai. Que
Que o Senhor ministre aos seus corações, Deus. Que elas preguem e levem a tua palavra até os confins da terra, Pai. Pois eles serão os líderes da manhã. Mas o diabo já age na vida deles nos dias de hoje. Eu te peço, Senhor, pelos casamentos, pelas dificuldades. Dá-nos discernimento espiritual, sabedoria, Deus. Ousadia, sorerê barabá, sererê barabá. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor guarda o seu povo. O Senhor nos abençoe. Alcança, Senhor, estas vidas. Aqui estão elas, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.